Bom dia, já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia para você, dono de casa. Bom dia para você, policial civil, militar, polícia do Exército, o Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Estadual. Um abraço à Guarda Municipal, um abraço ao prefeito da cidade de Marabá e todos os secretariados, todos os funcionários da Prefeitura Municipal. Um abraço também para o presidente da Câmara Municipal e todos os vereadores e funcionários daquela Casa de Lei. Um abraço também para todos os funcionários do Fórum de Marabá, aí comandado pelo juiz, juíza. Um abraço para vocês aí que estão trabalhando nessa Casa aí de Leis. Também quero mandar um abraço bem forte para os garis da Prefeitura de Marabá, para os barraqueiros da Praia de Tucunaré, de Geladim, em todas as praias onde está estacionado aí o povo fazendo turismo. Um abraço para vocês que estão assistindo a gente nas barracas aí, nas praias, nos lugares de lazer da nossa cidade. Também nós queremos estender o nosso cordial abraço a todos os... Coloca no monitor, senão depois a gente fica falando sozinho. Um abraço a todos que estão ligados com a gente também lá nas colônias, né? O pessoal aí da agricultura, da pecuária, um abraço para vocês, um abraço para você também, meu amigo, minha amiga, que levantou cedo hoje para trabalhar, aquele vigilante noturno que está chegando do trabalho nesse horário. Um abraço muito forte para você e toda a sua família. Que as bênçãos de Deus sejam constantes em nossas vidas. Hoje nós vamos falar uma passagem, um tema interessante, baseado em base bíblica. Nós pegamos três Bíblias diferentes aqui. Nós estamos com a Bíblia João Ferreira de Almeida, que é usada pelos evangélicos, tem 66 livros. Nós temos a Bíblia Católica e temos a Bíblia em hebraico, traduzida para português e em hebraico também. A gente vai falar hoje um tema, um abraço ao Olávio da Silva, também para Olávio da Silva Lima. Um abraço para você e toda a sua família. Vamos entrar aí, a Dona Dina, do Açaí Mania, da Folha 20, a Dejane e família. Um abraço também ao Cleuto Luiz, na Folha 28. Também lá na cidade de Anápolis, o pastor Luiz Rosa, e o também Pedro Brilhante e a irmã Sara e sua família assistindo o programa aí. E também lá no São João, né? A Lena com a família assistindo o programa, lá em Minas Gerais, a Eliane, né? Uhum. Lá em Ananindeua, tá ligado com a gente lá, a Quineide e Monte Alegre, a tua família, né? Tem muitos que a gente não conhece, que são pessoas novas, mas estão assistindo, pessoas novas e até de idade, né? Uhum. A tia Antônia tá ligado com a gente. Todo dia ela tá ligada ali, assistindo a sobrinha dela, falando da palavra de Deus, né? Uhum. É uma mulher de Deus. Então, a minha esposa, ela vai fazer um abrahá e depois a gente vai entrar nesse tema. Vamos desenvolver esse tema línguas estranhas, né, Ruth? Nós vamos falar sobre a bênção do sacerdote, né? Diz assim, vai dar bé. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, falarão e a seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel, dizer-lhe-ei, o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. E porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Baruch Hashem, bom dia. Hashem. Ruth, Deus está pedindo que seja colocado o nome dele dentro Do nome do nome das pessoas, né? Aqui você pode observar para poder abençoar. Que essa oração Deus está fazendo, essa oração foi feita para de Israel, né? Pedindo a Deus. E segundo as escrituras, a profecia diz que o nome de Deus tem que estar no meio do povo de Israel.
esse nome de Deus, cada pessoa tem o seu nome. Tem. Então, embora cada pessoa tenha suas variações de nome, né? Uhum. Porque quando eu fui me operar na Unimed, em Belém do Pará, em 2010, ali existe muitos médicos judeus. Muitos médicos ali que fazem atendimento na Unimed. E eu fui atendido por aqueles que o Rabino Moshe Mescani indicou. Então, cada porta daquela que a gente passava lá, aí tinha o nome Isaac, Abraão, aí no outro Moisés, e assim cada nome da Bíblia. Eu falei, será que eu vim no hospital ou entrei dentro da Bíblia? E aqui o nome dos médicos que eu estou vendo aqui até agora, seu nome é hebraico, mas estava em português lá. Então, a curiosidade, quando Deus diz, e colocarei o meu nome sobre os filhos de Israel. Sobre os filhos de Israel. E eu os abençoarei. E eu os abençoarei. Quer dizer, muda quando você muda o seu nome, né? Não é você mudar o seu nome, né? É ele disse, eu colocarei. É ele que muda. Quando você se converte ao judaísmo, aí você pede para ele. Aí você faz a oração, pede para ele um novo nome. Aí ele te vem na calada da madrugada, ele manda um anjo, ou ele vem, aí você escuta a voz dele dizendo o seu novo nome escrito na glória. Essa oração aí, Ruth, ela fala muito com quem pratica judaísmo. Então, nós temos no nosso meio pessoas que têm 15 anos congregando com a gente, que nunca mudou o nome. Nunca mudou nem porque o caráter. não fez a circuncisão. Ele ainda está nas tabelas, nunca entrou no judaísmo. Né? Então, para entrar no judaísmo, você tem que ter compromisso. O judaísmo é compromisso. Compromisso, né? E essa, renúncia. Essa oração é tão pequena, mas quando a gente vai estudar ela detalhes por detalhe, ela se torna grande e forte, como diz. Porque quando diz assim, que o Eterno te abençoe e te gracie, que o Eterno te abençoe e te guarde. Aqui fala de prosperidade, que nunca falte para nós o pão, o alimento, né? Nunca venhamos depender dos outros, porque é muito ruim você que um dia teve para dar e ajudou muitos, hoje você depender dos outros, ter que pedir, e a vergonha que você tem de se humilhar, né? Porque quando você vai pedir um pedaço de pão para alguém, você se sente ali tão... Mas aquele que é um servo, uma serva de Deus, o rei Davi disse no Salmo 37 assim, fui moço, hoje eu sou um velho, nunca vi desamparado um justo e nem sua descendência mendigar o pão. Então, se você é justo diante de Deus, os teus filhos, a tua família será abençoada por Deus. E não vai mendigar. Agora, se o justo vem de quê? Justificado pela lei. Pela lei. A Bíblia fala de justiça, mas porque a justiça, o derivado dela é ser justo. Aquele que é justo é justificado pela lei. Que lei é essa? Os mandamentos. Os que está escrito na Bíblia, até o Novo Testamento é cheio de mandar guardar os mandamentos, mas eles atropelam esses mandamentos de Deus, né? Colocando um homem na frente dos mandamentos, né? Quer dizer, vamos pegar um judeu aqui e vamos dizer que ele aboliu os mandamentos. Como é que um homem pode abolir o que Deus fez? A pessoa muitas vezes ele se deixa enganar, dizendo, se você pintar a unha é pecado, se você usar uma joia é pecado, e inventa tanta coisa que é pecado e no final não guarda ou não cumpre os mandamentos, que é esse aí que é o pecado. A Bíblia ensina, desobedecer. A Bíblia ensina, se você controlar a língua, você controla o corpo você todo. Controla o corpo todo. Então, muita gente, por exemplo, assim, houve doutrinas que separavam as pessoas do mundo. Ainda tem ainda muito ministério, que uma doutrina pesada, mas eles mesmos não cumprem, a liderança não cumpre, né? Aí bota aquele jugo, isso é chamado jugo, bota aquilo.
Aí a pessoa só está empolgada, agora eu sou crente. Mudou a roupa, mudou tudo. É. Mas por dentro aí continua o mesmo. Não A guarda o língua, mandamento de Deus, a fala mal, maledicência, não pratica falso caridade. testemunho, Aí se for falar o a pecado mentira, desse indivíduo, porque é crente só roupa. só a roupa. Só roupa. É tipo aquele testemunho que uma... Só essa jovem aqui congrega lá com a gente. Aí a mulher olhou para ela e disse, ela tem o cabelo de crente, Aí ela sorriu. a roupa, E ela sorriu. mas crente é mesmo, ela não é. Não é nada de crente. Aí ela fechou a cara. Você lembra uma vez, chamaram a gente para vigília, naquele tempo que a gente era pastor. Aí nós fomos para uma vigília aqui no Monte, próximo Marabá. E tinha muita gente de várias igrejas aqui de Marabá. Nós chegamos lá, mas eu estava com sono nesse dia. Parece que a gente tinha participado de uma vigília anterior, né? Eu estava com sono, aí tinha uma cadeira velha assim na frente da casa. E a vigília era num terreirozão assim, sabe? Assim, né? Aí eu sentei naquela cadeira lá e dormi. Aí o pessoal começaram a vigília e eu fiquei ali assistindo a vigília e dormi. Sono. Aí daqui a pouco tu chega. Acorda. Vai expulsar o demônio da mulher lá. Rapaz, larga de mão. Deixa a mulher com o demônio dela pra lá. A mulher tinha pegado lá um espírito, lá o cabelo estava por acolá, rolando pela pinçada. Aquela poeira. Aquela poeira zona. E eu morrendo de sono de chegar. Rapaz, levanta, rapaz, vai expulsar o demônio da mulher lá, vai lá. Aí eu vi um monte de crente orando, só barulho. Não, e tinha aquela a autoridade não tinha jeito nenhum. Aquela que a roupa dela era tipo uma mortalha, assim, era lá no pé, outra só faltava cobrir a mão. Eu lembro que no início da vigília começou a juntar aquele monte de crente. Aí ela começou, porque ela estava vestida. Célio Miranda. Um abraço, Célio Miranda, para você. Muita gente curtindo, compartilhando. Francisco Arraes, né? Um abraço para você, Francisco Arraes. Muita saúde para você, Francisco Chicão aí. A gente deseja saúde para ele, para a família dele, prosperidade financeira. Você é um homem de Deus. Aí, Ruth, aquela mulher que está com vestidão lá no pé. Rapaz, e a pregação dela. Eu não sei como é que ela aguentava. Escuta. Eu não sei como é que ela aguentava uma roupona daquela. Aí, e outra coisa, a manga vinha aqui que cobria quase a mão. A mulher estava santona. Aí ela, sentada numa rodada lá, esperando as pessoas chegarem, e ela querendo botar a doutrina dela lá, né? Aí dizendo assim, ela dizia assim, quando você vê crente que assiste televisão, eu falei, rapaz, ela tá falando comigo. Eu vou ficar por aqui mesmo? E aí ela, crente que assiste televisão não expulsa demônio. Crente que não jejua não expulsa demônio. Crente que anda assim, que anda assim, que anda assim. Aí, que a televisão é do diabo. A televisão a televisão do diabo. O crente, quando quer uma televisão, ele passa não sei quantos anos para pagar uma televisão. Aí aparece. Vai dizer que é do diabo. Uma moto daquela dizendo que a televisão é do diabo. A pessoa pagou com tanta dificuldade, aí é do diabo. Aquelas eu comprei pessoas. E paguei. Aquelas pessoas que não lê Bíblia, porque a Bíblia diz que tudo é de Deus. Tudo. Se eu crer que tudo é de Deus, então o diabo não tem nada, rapaz, ele é um falido. Aí, escuta. E outra que a televisão, ela não se liga só. Você assiste o que você quer, né? Aí, Ruth, o que aconteceu? Aquela mulher desafiou todos os crentes que estavam lá. E eu só vi. Rapaz, daqui a pouco eu dormi. Quando eu acordei, foi por os gritos. O diabo entrou lá na roda, lá, entrou na mulher lá. E aquela mulher que estava falando em línguas lá, que era crente, santona, foi lá em cima para expulsar. Eu vou mostrar para vocês que crente que assiste televisão não expulsa demônio. Ela quer dizer que ela era, sabe? Aí podia botar ela em cima de um altar lá, mas o altar dela foi de pedra. Quer ver, escuta? Rapaz, aí tu chegava comigo. Rapaz, vai lá, que esse pessoal já. Olha o tanto de gente lá lutando para tirar o espírito daquela mulher lá, e o espírito não sai, né? E uns falavam em língua, outros gritavam. Porque você tem que ter autoridade e conhecimento, né? Eu não preciso nem orar para expulsar o demônio, não. Basta eu chegar, a unção que está em mim, eles correm. Aí eu lá, e de vez em quando chegava. Levanta. Mas que mulherzinha encrenqueira, deixou dormir aqui, que passou a noite numa vigília. Aí
É aquela confusão lá. E a poeira subindo, hein? Aí eu olhei assim, de longe, rapaz, ainda via assim a mulher em pé e o cabelo para cima. O cabelo dela era assim, meio zangado. Mas estava empoeirado, cinza de poeira. Aí eu... E a mulher lá, cadê aquela santona para expulsar o demônio? Não, ela já tá dormindo lá em cima do monte de pedra ali, ó. Não, ela cansou. Ela disse que aquele diabo era tão poderoso que ela não tinha poder para tirar, não. Que ela era legião. Que era legião, que ela não tinha poder, que ela não sei o que é que tem. Aí cansou, foi dormir lá em cima de um monte de pedra, de cascalho, de gordura. Aí eu digo... Cheguei lá e aí tá aquela multidão lá, queima, amarra. Eu digo, rapaz, eu nunca vi na Bíblia dizer que para expulsar demônio tem que queimar, tem que amarrar, tem que não sei o quê. Aí cheguei, como é que é o nome dessa mulher? Aí disseram, é Francisca. Eu botei a mão na cabeça dela, Francisca, levanta. A mulher sacudiu, levantou, acabou a festa do diabo ali. Acabou. Ah, como é que tu fez isso? Quem estava orando? Isso é poder, isso é unção. É conhecimento. Só fiz. Como é o nome dessa mulher? Francisca, levanta, Francisca. A Francisca levantou. Aí, agora vocês pegam a hora por ela aí. Aí fui lá deitar de novo na cadeira. Aí ficaram até de manhã, a vigília não parou mais não, sabe? Mas aí aquela mulher ficou envergonhada. Ei, o mundo espiritual, você só enfrenta se tu aguenta. Porque não é fácil, não. E é com humildade, né? Com exaltação. Tem uma promessa em Joel, no capítulo 2, o versículo... Me dá uma Bíblia. Não, calma. Tu não quer vou pregar e não me dá a Bíblia? Agora eu não te dou nada. Calma aí, tu vai receber uma. Pega essa aqui, da católica. Aqui. O pessoal abandona a Bíblia da Igreja Católica, eu não abandono, não. Porque, pois é, que eu gosto da católica. Mas nós vamos aqui mexer com a Bíblia hebraica, a Bíblia... dos crentes, Bíblia do católico, você vai ver o que é que diz Deus. Eu fui dar um estudo lá em Anápolis, pastores, obreiros, missionários, e eu falei, eu digo, olha, irmão, eu vou dar um estudo para vocês aqui, aonde Deus diz que vai matar todos que falam língua estranha. Rapaz, o pastor da Assembleia de Deus lá, ele não me bateu. Ai, começa a queimar com sangue. Eu estava protegido pelo Eterno, mas ele veio para afrontar. E eu falei, meu irmão, calma, que eu vou te mostrar. Está escrito, só entende quem quer. Está escrito em toda a Bíblia isso aí, que Deus vai matar, vai destruir, e vai banir da terra aquele que fala a língua inelegível. Aí tem pessoas que falam e ninguém entende nada. Pois é isso aí que é a Babilônia. Que vale? É a Babilônia que faz isso. Eu me lembro que eu estava lá em São Domingo, numa vigília, e já estava uma certa hora, e eu com sono, eu fui dormir. Quando eu estava naquele sono bom mesmo, alguém chega e me chama. Olha, tem uma pessoa ali, uma mulher que quer te entregar uma mensagem. Levanta. Eu vou levantar. A mulher fala, sapatinha. Não entendeu nada. Blá, 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 blá. Não teve tradução. O apóstolo Paulo, o Rachalê, disse, se alguém falar em línguas, que haja tradutor. Se não tem tradutor, cala-te. E aí, pra mim, o que você viu que eu não entendi nada? Não, por exemplo, assim, o que acontece? Existem os dons? Existem. Existe no Novo Testamento, fala de dom de línguas estranhas, né? Dom de línguas. Fala dom de língua, não de línguas estranhas. Dom de língua. Ali, você tem que ter o dom também de falar e interpretar. Se alguém falar em línguas, no meio de voz, assim diz o Rachalê, que é o apóstolo Paulo, que haja um intérprete. Se não houver intérprete ali na congregação, todos ficam calados. Ninguém entende nada. Aí ninguém entende o que Deus está falando com o ser humano. Aí o que acontece? Mas eu, na realidade, eu fui Magno Rodrigues. Eu fui um pastor pentecostal. Bom dia, shalom. Do reteté, Ruth. Eu gostava de orar e ver o povo cair. Mas a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Só que tem pessoas que ele é sincero. Ele fala em nova língua, ele tem o dom de interpretar, mas já tem aqueles que ele quer o ibope. Aí ele não sabe de nada, ele decora e fica lá falando. Não, tem irmão que fica, se repete. Quando a gente tinha dirigia a igreja, tinha um irmão lá,
que ele não falava quase com ninguém, ele todo zangado. Mas na hora que dava oportunidade, a primeira coisa que ele fazia era dar um murro em cima do púlpito e começava na metralhadora. Até que um dia quebrou o púlpito. Quebrou o púlpito, rapaz. Fiquei com raiva daquele irmão, ó. E tem aqueles que dizem que... Parece que eu saio do espírito e entro na carne. Tem uns que ficam no reteté, que tacou a mão na cara do irmão. Esse negócio de reteté tem dado muito hospital. Uma vez nós estávamos na vigília, na 7 de junho. Convidaram para uma vigília, eu fui, cheguei lá. Diz que joga água ungida aí da casa. Tinha um irmão lá, que até esse irmão é irmão de uma cantora. Aí estava ali, muita gente, muito ministério ali, e eu estava lá. Aí tinha um irmão lá, que era um pregador, que ele tinha uma vasilhazinha de espremer água nas pessoas. Água ungida. E aí ele começou a jogar essa água ungida nesse povo. E o salão, rapaz, a lajota lisinha. Ainda é daquela que passa cera. Aí começou a cair crente, mas não era no poder não, era cair mesmo, deslizando. E lá esse irmão caiu e destroncou o braço. Tiveram que levar para a clínica Santa Terezinha na mesma hora para ir colocar o braço do irmão. Aí o irmão começou a gritar, o pessoal pensava que era língua estranha. Aí me chamaram. Cavalcante, bora aqui, vem animar a vigília aqui. Vou nada, já quebraram o braço do sei lá se vão quebrar minha perna, vou nada. Não, disse que tinha um que estava comendo aquele biscoito creme crack, né? Aí disse que ele se engasgou e ficava creme crack. Disse, foi batizado. Não, esse irmão que está batizado, ele está falando dele. Mas vamos ver, Joel, o profeta Joel, né, que é no hebraico, no capítulo 2, e o versículo 25, não, Joel 3... Mas tu me deu, foi Isaías. Não, tu de marcar aí, não mexe aí não, rapaz, calma. Esse aqui é só para chamar para... Joel, deixa eu ver, 2... o versículo 28. É a promessa do derramamento do Espírito. O que é que o Espírito de Deus será derramado sobre a terra? Qual é a função dele? Lá em Lucas, no capítulo... Consolar, edificar. Você abre aí Joel, no capítulo 2, e o versículo 28. Você que está assistindo o programa ao vivo e a cores, você vai entender para que é que serve o Espírito Santo. É para pular, é para cair no chão, né? Agora para latir. E tem agora uma unção do pica-pau. Tem um que é do cachorrinho. É do cachorrinho. Esse do cachorrinho já faz tempo. Começou lá nos Estados Unidos, né? É. Aí, então, Lucas capítulo 4 e o verso 16, lá no Novo Testamento, lá diz o seguinte, que entrando Yeshua, Jesus, no dia de sábado, na sinagoga. Onde é que ele estava? Na sinagoga, porque era um judeu, e judeu, dia de sábado, está na sinagoga. Então, esse judeu chamado Jesus, Yeshua, ele entrou no dia de sábado e foi lhe dado o livro do profeta Isaías, que diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu. Para quê que o Espírito de Deus ungiu aquela pessoa? Para pregar, para visitar, aí tirar os presos, botar em liberdade, aí vai dizendo uma lista, mas não fala língua estranha. Não fala. Não fala de língua estranha. Aqui nós temos Joel, a profecia de Joel para o derramamento do Espírito de Deus sobre as pessoas. Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim, e acontecerá que depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas. Para que Deus vai derramar o Espírito? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Para que teus filhos, tuas filhas venham profetizar. Vossos velhos sonharão. Os velhos terão sonhos proféticos. Vossos jovens terão visão. Então, bem aqui dá um pontozinho aqui, aonde os jovens terão o quê? Visões. Aí o versículo 29. Até sobre o servo e sobre a serva derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio aonde? No céu. Você terá visão das coisas que vão acontecer no futuro, olhando para o céu e na terra. Sangue, fogo
e colunas de fumaça. Aí vem o resultado disso. 31. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamava. Vê aí na Bíblia Católica, já achou aí? Já, tá aqui. Lê aí. De versículo 28 até o 32. Lê com o passado, que eu leio ligeiro. 28, tá? Começando aqui de cima, né? Uhum. Depois de tudo isto, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes. E então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonho suas mensagens, e os jovens terão visões. Até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu espírito. No céu exibirei sinais maravilhosos, e na terra sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol vai se mudar em trevas, a lua em sangue, diante da chegada do Senhor, grandioso e terrível. Então estará a salvo todo aquele que invocar o nome do Senhor, nosso Deus, pois no Monte Sião, em Jerusalém, estará a salvação, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes que o Senhor chamar. Tá bom. Ruth, aqui nós demos uma expressão do texto bíblico aonde o que vai acontecer. Naqueles dias, Deus disse, quem está falando aqui é o Eterno, né? Quem está falando aqui é o Hashem, o Yud, He, Vav, He está falando de coisas aqui profundas que você vai entender hoje. Então, uma das coisas que ele diz, que vai derramar do seu espírito sobre toda carne. Não é sobre o judeu, não é só sobre o católico, não nem só sobre o crente, o incrédulo. Aqui ele está dizendo que vai, de maneira geral, todos os viventes da terra receberão o quê? O seu espírito. Diz assim, porque o Espírito de Deus, ele não é propriedade de um ministério, de uma igreja que começou ontem, começou hoje. Não. Porque se fosse para ser de religião antiga, o Espírito de Deus seria só para o judaísmo, que tem mais de 3.600 anos. Nenhuma religião no mundo aí tem essa quantidade de anos. Mas se fosse prioridade de uma religião, Deus daria só para o povo de Israel, porque ele deu a Bíblia para o povo de Israel. Agora, ensinar o povo das nações, porque cada varão judeu, israelita, a missão dele é ser sacerdote do lar, começar no seu lar. É ensinar os seus filhos, filhas e filhas. Se teus filhos, tuas filhas hoje estão desviados, é porque você ainda não te ensinaram que você é responsável pela sua família. Você é o cabeça do lar, o sacerdote do lar. Ah, não, cada um se vira. Não é cada um se vira. Essas almas você prestará conta. Você que é pai, que é mãe, vai prestar conta de cada filho teu no dia do juízo final. Diz assim, ensinar a criança no caminho que deve andar, né? Mas aí, quando você viu na última parte aí que você leu, haverá salvação para quem conhecer o nome de Deus. Lê aí. Lê aí. Isso aqui está a Bíblia da Igreja Católica que nós estamos lendo. 32, né? Então estará a salvo todo aquele que invocar o nome do Senhor, nosso Deus. Você está invocando quem? Né? Porque o nome de Deus é único. Não existe divisão. O nome de Deus servir para 3, 4 tipos de Deus. Não. Deus é ciumento, radical e ditador. Ele está dizendo que aquele que conhece o nome dele, lá no Salmo 91, Deus fala daquela bênção do Salmo, não é para o mundão, não. É só para quem conhece o nome dele. E ele diz que aquelas bênçãos virão sobre aquele que conheceu o seu nome. Várias vezes na Bíblia, Deus requer o conhecimento. Agora eu te pergunto, você que está assistindo, não importa a tua religião, qual é o nome do Deus que você serve? Qual é o nome do Deus que você serve?
Porque, na realidade, Ruth, tem muitos nomes. Um abraço ao Magno, né, Rodrigues? Tem muitos nomes. Tem muitos nomes, tem muitos deuses. E todos eles têm um nome e tem aparência, e tem né? suas hierarquias. Todos os deuses que tem no universo, todos eles fazem milagre. Você vê que Moisés, quando ele subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, ele demorou lá 40 dias, 40 noites em jejum e oração, e diz que ele não comeu e nem bebeu. O pessoal que ficou embaixo, porque é até difícil de acreditar, né? A não ser que um homem esteja no espírito mesmo para passar por tudo isso. O pessoal disse, não, um homem que fica 40 dias sem comer e sem beber, está morto. Bora fabricar um Deus. Mas qual é a imagem do nosso Deus? Qual é a imagem do teu Deus que você tem em sua mente? A imagem daquele povo era do aço. Era de um boi que eles adoravam no Egito. Então vamos fazer um bezerro. É o filho do boi. É o filho do boi. Fazer um bezerro e vamos adorar, que esse que é o nosso Deus. E forçou o pessoal de Israel, a liderança de Israel. Era 70 nações contra uma. Bota, tu vai fazer um bezerro de ouro, ou então nós te mata. E o Deus que nós servimos é difícil até de você ter a imagem dele. Porque ele não é espírito, ele não tem forma, ele é incorpóreo, nada pode ser comparado à sua santidade, né? Aí como é que você vai imaginar um Deus invisível que não tem forma nem nada? É difícil. E ele está em todo lugar. Muitas vezes ele é comparado como o universo, porque o universo é tão imenso, né? Assim, é o nosso Deus de grande. Ruth, vamos ver aí Isaías, né? 33, e o versículo 19, onde Deus fala. Ei, anote aí, rapaz, no papel aí, ou você estuda depois. Na cópia, né? da cópia. Calma aí. Achou aí já? 33, verso 19. Nós temos 3 Bíblias aqui, onde nós vamos ler essas 3 Bíblias. A católica, a hebraica e a João Ferreira de Almeida, que é 66 livros, que foi tirado e ficou 66 livros. Então, e que, na realidade, essa Bíblia, João Ferreira de Almeida, é católica também. Só tiraram os Ela livros. foi feita por um padre, que justamente João Ferreira de Almeida é um padre. João Ferreira de Almeida. Aqui tem muita gente que está tirando do coração o engano. O engano, né? Então vamos ver. A Bíblia, aqui João Ferreira de Almeida, aqui os crentes usam, né? Eu usei muito pregando isso aqui, mas aqui vamos ver. 33 e o versículo 19. Confere aí. Deus dizendo, olha o que é que Deus diz. Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, inelegível. Aqui Deus está prometendo que aqueles que estão falando. E aqui o que é que fala? Não, calma, tu vai ver lá calma nesse tempo. Aqui eu estou lendo aqui João Ferreira de Almeida, que os crentes tiraram os livros e disseram, essa aqui é a nossa Bíblia, que é 66 livros. Mas você vai pegar a Bíblia ali e ler, mas calma aí. Então aqui Deus disse, já não verás aquele povo atrevido, de fala obscura, que não se pode entender. A pessoa que não é crente chega numa igreja e ele vê o pessoal falando em língua, aquelas coisas do dia, ele fica perturbado. O que é que eles estão dizendo? O que é que eles estão falando? É o que Deus disse que vai matar esse povo. Quem fala aqui, quem escreveu isso aqui, não foi Cavalcante. Quem escreveu isso aqui, o Eterno falou, e alguém que citou a Bíblia aqui, fez a citação, foi Isaías. Quando o Eterno falou para ele. Então, não desmarca aí não, que nós vamos conferir Bíblia por tradução, transliteração, até chegar aí o que nós queremos. Então, já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, inelegível. Quer dizer, Deus vai matar esse povo. Agora, vem aí na Bíblia Católica. Cita aí o capítulo, o versículo, para quem tem a Bíblia Católica, conferir. 32, versículo 19, né? Não mais terás de ver aquele povo arrogante, de fala complicada, de se ouvir, língua estranha que ninguém entende. Olha bem para Sião, a cidade de nossas festas.
Tá bom. Então Deus está dizendo aqui que esse povo que fala em língua, não sai do lugar. Tá, eu estou marcando aqui. Esse povo de línguas estranhas, aqui é uma Bíblia da Igreja Católica, esse povo de línguas estranhas, que não se pode entender o que eles estão falando, Deus diz que são arrogantes. E que vocês não vão ver mais esse povo aqui na terra. Ele vai destruir. Agora vamos para a Bíblia hebraica. Agora vamos para o hebraico, para o original de todas as Bíblias. Ainda no capítulo 23 do livro do profeta Yeshayahu, né, que é Isaías, no versículo 19. Não verás aquele povo feroz, cuja fala é abafada, a ponto de não perceberes e cuja língua não consegue compreender. Aqui você vê que na língua hebraica tá mostrando que esse povo, eles falam com a língua abafada. E ele entrega uma mensagem que nem ele mesmo entende. Entende. Né? Agora, o que eu achei mais interessante da Bíblia Católica, que ela fala aí, lê de novo, ela fala de um povo de língua estranha. O que se vê hoje? Fulano está falando uma coisa que ninguém entende, é língua estranha. Veja o que diz aí na Bíblia Católica. 33 de Isaías e o versículo 19. Não mais terás de ver aquele povo arrogante, de fala complicada, de se ouvir, línguas estranhas que ninguém entende. Foi aí, Ruth, que eu era batizado com o Espírito Santo, orar para as pessoas receber batismo, mas a palavra ela vai entrando entre juntas e medulas na gente e vai até a divisa da alma. Quando eu fiz esse estudo, tem mais coisa, porque o tempo é curto, não dá para passar para as pessoas, mas fala de muito castigo que vem para essas pessoas que falam, porque, olha, Ruth, existe muitas vozes no mundo. Existe. Todo mundo que morreu, eles estão aqui, né? Aqui no planeta Terra. Não está lá no céu junto com Deus. Mas é legal, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe já morreu. Mas, segundo a Bíblia, eles estão num estado intermediário, onde ficarão ali esperando o julgamento final, né? Então, aqui, o próprio, se Deus falou, está falado, rapaz. E ele não fala só uma vez contra esse povo, não. Mas, Ruth, vamos... onde é que tu marcou aí? Tem alguma coisa? Que deu para as pessoas entenderem o que nós falamos sobre línguas estranhas. Agora, você fala se você quiser, cada um na sua, né? Cada um no seu quadrado, mas quando eu dei esse estudo lá no Goiás, os pastores queriam ainda questionar, mas contra a Bíblia tem argumento, Ruth? Não tem não. O que você ouviu hoje, se você conferiu na tua Bíblia, tu tem como dizer não para a palavra de Deus? Se a palavra está dizendo sim, né? Cláudio Soares, seu Cláudio Soares, um abraço para você e toda a sua família. Meu amigo, minha amiga, agora nós vamos para a Torá. Tu está procurando o que sobre aí na Torá? Eu estava vendo o que tem para quarta-feira. Hoje é quarta. Hoje é quarta-feira. No versículo 39. Qual a paraxá? Devraim. Tem certeza que é Devraim? Tem. Nós fizemos Massé e fizemos A paraxá de Devraim, quer dizer... Matote Massé, semana passada. Aí nós estamos em Devraim agora. Devraim. Aí, hoje é quarta-feira, né? É quarta-feira. Achou a paraxá? Já tá aqui. A paraxá é de Devraim, né? É, Devraim. Que em hebraico traduzido é Deuteronômio. Vamos para quarta-feira? Não. Hoje foi forte, hein? Se você está lendo aí, aprendendo as verdades, não se zangue comigo, não. Estude a tua Bíblia. Procure liderança para te ensinar isso aí. E pergunte para a tua liderança aí, por que é que aqui está dizendo que Deus vai exterminar, tirar da terra aqueles que falam a língua que ninguém entende? Isso aqui não foi Raimundo que escreveu, não, nem Cavalcante que escreveu, não. Você faça pergunta a si mesmo. Você continua ou não continua?
Porque tem gente que fala assim, não, mas você é batizado com o Espírito Santo, você não pode. O sinal de ser batizado com o Espírito Santo é falar em outras línguas, falar em línguas estranhas. Aí, mas a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Tá. Eu digo, eu não quero mais isso. Não quero nada que me separe de Deus. Tá pensando Deus prometendo de exterminar da terra? Né? Eita, rapaz, hoje tem dado audiência. Muita gente aí. Obrigado por vocês, gente aí que estão ligados aí, aprendendo na sua Bíblia. É bom porque aqui nós temos Bíblia católica, de crente, de judeu, temos tradução traduzida para o português lá de Israel, e a Bíblia hebraica que a gente tem como base, que é a original, né? Nós vamos ler, voltando um pouquinho, porque aqui já é as últimas palavras de Moisés. Moisés foi o libertador para tirar o povo do Egito, mas quando chega num determinado lugar, o Senhor diz: tu não vai entrar na terra, né? Deus falou assim, ó, Moisés, tu preparaste a festa, mas tu não vai comer dela. Não vai participar. Não vai participar dela. Ruth, você tem que saber uma coisa. Deus, ele é bonzinho, não é só comigo, não. É bom com outras pessoas. Mas Deus é ruim, não é só comigo, não. E é ruim com outras pessoas. Abaixo tá errado. Né? Se você, por exemplo, Davi, enquanto Davi estava corretamente, Deus era com ele. A Bíblia diz que aonde ele chegava, Deus estava com Davi. Mas Davi começou a fazer umas besteiras. Aí, essas besteiras é o pecado. Separou o quê? O homem de Deus. Então, Davi, teve hora que ele se encontrou só. E aí ele entrou em desespero, em jejum e oração. E adoração mesmo. Aí ele foi recuperado a sua plenitude, a virtude de Deus, que é o poder de Deus na vida dele. Aí ele se sentiu de novo. Aí você vê aqui a modéstia de Moisés. Você trabalha, aguenta tanta estresse, murmuração daquele povo que ele tirou do Egito, né? Não dizendo ele só, mas através do Eterno. E o Eterno também deu para ele essa paciência, né? Mas quando diz, você não vai entrar, procura logo aí um sucessor que vai ocupar seu lugar para levar o povo. Se fosse outro, ele ia ficar bravo, ia murmurar, reclamar, mas ele não. Ele foi fiel até o fim. E aceitou tudo que o Eterno mandou ele fazer, né? Ruth, quando a gente estuda esse ministério de Moisés, é um ministério complicado de renúncia e de fé. Porque ele tinha tudo para ele ser um escravo e morrer como um hebreu. Escravo, como muito da família dele morreu. Por exemplo, assim, o cavalo selado passou na frente dele e botaram ele em cima desse cavalo. Foi quando ele entrou para a família de Faraó. Ele veio lá do rio, então o nome Moisés, que não é o nome, Moisés, não é o nome dele, nome próprio. O nome dele no hebraico é Kitov. Que era bom, né? Que significa que é bom, ou que era bom. Aí, por que botaram Moisés? Esse nome ele adquiriu lá no Egito, porque ele foi tirado das águas. A palavra Moshe Rabenu, né? É porque ele foi tirado das águas. Então foi chamado de Moisés. Porque quando você verifica assim, bem direitinho o estudo bíblico, você vê que a tradição egípcia era colocar o nome de uma criança, teria sentido de alguma coisa, como acontece nas aldeias, né? O significado. Como quando acontece nas tribos de Israel, uma pessoa tem um nome, ele tem um significado daquele nome. Você vê que quando aquele rei Nabucodonosor, ele fez guerra contra Jerusalém e levou junto muitos cativos, aonde levou Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que era 4 junto com Daniel. Cada um dos nomes tinha um significado, mas como eles serviam a outros deuses, eles mudaram o nome deles para outro significado. Porque quando chamava lá na Babilônia, Daniel, o que significa Daniel? Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Então, eles estavam dizendo que o Deus de Daniel que era o juiz deles. Eles não queriam aceitar, porque eles tinham um pacto com o Deus Baal. Aí aceitar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não. Eles eram, como você falou,
Eles tinham outros deuses. E assim tem muita gente que não aceita, não procura conhecer. Enquanto Deus deu a oportunidade dessa pessoa estar aqui na Terra, ele tem que buscar, procurar conhecer. Diz que nós devemos olhar para o alto, porque do alto vem nosso socorro, né? E a gente buscar conhecer quem é o nosso Deus. Outra, a mulher quando está grávida, você tem que ver qual é o nome que você vai colocar naquela criança. E vá procurar saber qual é o significado daquele nome. Porque muitas vezes você está colocando um nome que traz maldição e não que vai trazer bênção, né? Porque tem pessoas que botam nome, porque eu ouvi bonito, porque eu vi na novela um ator bonito, uma atriz, e você não sabe o significado daquele nome. Ruth, aqui na Paraxá ela vai falar a respeito da morte, né, de Moisés. Segundo a cultura judaica, ninguém sabe onde está o corpo de Moshe. Não sabe. Porque Satã, né, o anjo, que a pessoa chama anjo caído, tem nada a ver com anjo caído. Por exemplo, havia esse anjo que chama-se Satã, que é o adversário, adversário do homem, não de Deus. Aí queria pegar o corpo de Moisés, entrar nele, para fazer do corpo de Moisés, depois dele morto, uma idolatria. Aí o Eterno mandou os anjos ocultar o corpo de Moisés. Então, o que interessa, Ruth, depois da morte, não é o corpo, mas a alma. Mas você sabe que essa coisa aconteceu com Salomão? Salomão era um homem muito sábio, mas para ele aprender, ele se deixou levar pelo aquele demônio, que ele assumiu a forma de Moisés, como de Salomão, botou o Salomão para fora o demônio da ilusão, palácio, o demônio da ilusão, e ficou dentro do palácio dizendo que era Salomão e reinando lá junto. E Salomão, para provar, pelos nossos atos, como diz, pelo fruto conhecereis a árvore, né? E Salomão, para provar, o pessoal não acreditava nele, ele estava com um mendigo lá do lado de fora. Eu sou o rei. Não, mas o rei está lá sentado, como é que tu é rei aqui? Ele não tem irmãos gêmeos. Aí os sábios foram atrás de saber qual era os atos daquele demônio que estava na forma de Salomão. Quando Salomão, por ser rei, ele tinha a esposa e tinha as concubinas dele. Os sábios foram conversar com as concubinas e disseram, está diferente. Salomão mesmo, quando nós estávamos na nossa impureza, ele não tocava na gente. Esse aí já é diferente, ele toca, né? A pessoa pode estar menstruada ou não, ele queria porque queria. Aí o demônio lá, ele queria. Aí o sábio... E Salomão não. Aí o sábio... Porque o judeu... A impureza. O judeu, o servo de Deus, serva de Deus, que segue a Bíblia, ele é conhecido pela alimentação, pelas vestes. Ele é conhecido de várias maneiras, nos negócios que ele faz, negócio de comprar, pagar, o caráter dele, muda tudo na vida do ser humano. A maneira de falar. Aí, para você identificar, por exemplo, quando vem a perseguição contra o povo judeu aqui no Brasil, naquela época de 650, né, que teve as capitanias, e que o povo judeu vinha da cidade de Amsterdã, que naquela época não vieram de Portugal para cá para fazer o Centro Mundial Financeiro no Nordeste. O Nordeste era o lugar mais rico do planeta. Mas aí veio a perseguição, esses dois navios de judeus não aceitaram ele lá. Tiveram que fugir. Como eles já tinham reproduzido, porque o judeu vai reproduzindo rápido, né? Eles vieram 2 navios, mas já tinha pessoa para 4, 5 navios quando era a hora da fuga. Então eles se espalharam no Nordeste, espalharam para Minas, uma parte do Maranhão. Não aceitaram, né? Aí os outros foram embora para a cidade chamada Amsterdã, lá nos Estados Unidos, que era uma cidadezinha pequena. Lá e transformaram aquela Amsterdã numa Nova York. E aí, Ruth, então, existe uma característica que você olha para aquele que serve a Deus de acordo com a Bíblia. A diferença. A diferença muito diferente. Justo, no comer, no vestir, no falar, né? Tudo existe uma diferença. Existe a diferença. As outras religiões, hoje em dia quase não está tendo diferença. Mas no meio do judaísmo nós temos a tradição, nós não temos a tradição. Nós temos o selo da promessa.
Então, a nossa alegria está em cumprir a vontade de Deus. Tem mais uma pessoa aí. Tony Barros. Tony Barros. Um abraço para você, Tony Barros. Rapaz, o Daniel Sá. Rapaz, faz dia que o Daniel não entra no programa. Daniel Sá, né? Um abraço também ao Antônio Vieira. Sempre ele estava aqui dentro do programa com a gente. Mais um abraço também para o Paulo Roberto. Ele continua de luto aí, né? Que a mãe dele faleceu. Paulo Roberto, repórter policial. E tem um canal aí na internet. E ele é muito bem sucedido. Vamos lá, Ruth? Vamos lá. Nós vamos para o versículo de Evaí, capítulo 1, versículo 16, que chama-se Deuteronômio. Ruth, antes de começar aqui, eu quero mandar um alô lá para Castanhal, que tá ligado com a gente, o Ayrton, né? É o Ayrton da Cobal, aquele jovem de 40 e poucos anos passado que esteve na Cobal trabalhando. Viveu a juventude aqui na cidade de Marabá, mas hoje ele é pastor e está na cidade de Castanhal e sempre está em contato com a gente. E eu quero mandar um alô para ele, para a família dele, que o Eterno dê muita saúde, ele está com 70 anos, né? Ele está nessa faixa aí, mas uma pessoa dinâmica é aquela pessoa que ajuda qualquer ministério. Ele tem um coração aberto para ajudar aqueles que têm... Ele pratica a caridade. O maior tesouro ele tem guardado no céu, que é a caridade. Mas tem aí... Por isso ele já tem uns 70 e tanto, né? Tem. Se não fosse, a vez já não, e ele é conhecido, as maiores autoridades, até o governador do estado, ele é lá de dentro da casa do governador. Você sabe que a pessoa que não pratica a caridade, ele morre cedo. Porque a caridade, ela acrescenta dias de vida, né? Prolonga a vida, longa. Ele é nosso amigo do Aurélio Santos, cantor Aurélio Santos, do pastor Plínio Pinheiro. De vez em quando ele encontra o pastor em Belém, conversa muito com o pastor Plínio Pinheiro. Então, são pessoas assim que têm tesouro no céu, né? Aqueles que sabem depositar. Sabe fazer o depósito. Ele pode não ter muita coisa, mas que ele tem muito depósito lá em cima, ele tem. E tem mérito. Né? E aí que acontece? Quando a pessoa tem depósito em cima, quando ele ora, as orações é atendidas, porque ele tem depósito. Ajuntai tesouro no céu. Versículo 16 de Devarim, capítulo 1, versículo 16. E ordenei a vossos juízes naquele tempo, dizendo: ouve a causa entre vossos irmãos e julgai, com justiça, entre o homem e seu irmão, ou o seu litigante. Não conheceis faces no juiz. Ao pequeno como ao grande, do mesmo modo ouvireis. Não temereis a homem algum, porque o juízo é de Deus. E a causa que for difícil para vós, e trareis a mim e ouvireis. E vos ordenei naquele tempo todas as coisas que deveis fazer, e partimos de Hebrom e andarmos por todo aquele deserto grande e temível que viste no caminho do monte do Emorreu, como nos ordenou o Eterno nosso Deus. E viemos até Cades Barneá, e eu vos disse: vieste até o monte do Emorreu, que o Eterno nosso Deus nos está dando. Olha, eu, o Eterno, teu Deus, diante de ti, a terra sob a herdará, como falou o Eterno, Deus de teus pais, a ti não temas e não te quebrantes. Aí vamos para cá, os comentários. Versículo 16. Ouve a causa entre vossos irmãos. O Rabino Moshe Grilak comenta em sua obra Reflexões sobre a Torá. Esse aqui é um livro, Reflexões sobre a Torá, né? Que nossos sábios extraíram destes versículos diversos ensinamentos, como, por exemplo, o que proíbe um juiz de ouvir um dos lados litigante sem a presença do outro. Esse é um dos preceitos derivados deste versículo, originalmente destinado aos juízes, mas de modo mais amplo. Ele se refere a todo o povo, pois, como ensinaram os grandes pensadores do judaísmo, cada pessoa é um juiz
que deve sustentar a balança da justiça diariamente e a cada instante. Você lembra-lhe Moisés, em breve estarão na terra de Israel, e eu não estarei com vocês. Com a ajuda de Deus, construirão um país hebreu e moldarão, com o exemplo de suas vidas, uma sociedade de acordo com a Torá. Peço-lhes, então, que deposite nos alicerces dessa sociedade o princípio de ouvir a causa de vossos irmãos. Ou seja, acostume-se, desde o início, a prestar atenção aos seus companheiros, ouvindo o que o próximo tem a dizer, porque isto é vital à sua sobrevivência, pois ouvir implica prestar atenção e levar o próximo em consideração, ouvi-lo com atenção para entender o que diz e, mais de tudo, considerar as queixas alheias e as opiniões divergentes das suas. Tá bom, Ruth. A Torá, Ruth, esse livro que nós todo dia estamos falando da Torá, que no Shabat nós temos aberto para o público, todo sábado, a partir de 9 horas da manhã, nós temos estudo da Torá. É o livro da sabedoria. Esse que é o livro da sabedoria, porque quando você estuda esse livro chamado Torá, que são 5.000 livros da Bíblia, toda a Bíblia tem, aí, Ruth, você passa a ter conhecimento, porque quem estuda a Torá, ele passa a ter conhecimento de sábios. O sábio é aquele que sabe coisa que ninguém sabe. Por exemplo, a Torá, existe uma profecia na Bíblia que diz que a terra, que vai chegar um tempo, que a terra se encherá do conhecimento de Deus. O evangelho que se prega hoje, ele não dá o conhecimento de Deus. Você prega o evangelho, você sabe disso, muitos não sabem, como eu não sabia. O evangelho não te ensina quem é Deus. Não. E nem ensina as suas vontades. Agora, o Velho Testamento, que eles deixaram de lado, que Roma e Grécia fez isso, deixando de lado, o Velho Testamento diz que vai chegar um tempo no futuro que a Torá, que é os 5.000 livros da Bíblia, encherá toda a terra. Não é o Evangelho, não é o livro do profeta Isaías, não é o livro e tal. Não, é a Torá que vai encher toda a terra do conhecimento de Deus. Aí o que é que diz lá em Jeremias, no capítulo 20, o versículo 20, lá diz que quando acontecerá isso, será a nova aliança, porque a nova aliança de Deus com os homens não houve. Fala-se de nova aliança, mas não é a nova aliança que está na profecia. Porque a Bíblia diz lá, Jeremias 31, lá diz assim, que quando Deus fizer a nova aliança com os seres humanos aqui na terra, todos conhecerão quem é Deus. Até a criança de peito saberá quem é Deus. Hoje, eu tenho que falar para as pessoas quem é Deus. E elas se dão tão querendo... Não, mas Deus é Deus. Não entende ainda. Porque Deus tem um nome. Assim como tu tem um nome, eu tenho um nome. E Deus tem um nome. E Deus reclama dentro da Bíblia, toda a Bíblia, Deus está sempre reclamando de que as pessoas não conhecem o nome dele. Isaías fala também que Deus é todo dia xingado, blasfemado. Isaías, só um instantinho aqui, só para a gente poder... Isaías 52, nós vamos ver aqui, aonde todo dia Deus... Ele é decepcionado com seus filhos e filhas aqui da terra. Aqui, ó, o que diz? Isaías 52, versículo 5. Aí Deus diz assim, repare, é Deus falando, o Eterno falando. Agora o que farei eu aqui? Diz quem? O Eterno, o Hashem, diz o Senhor. Visto ter sido meu povo levado sem preço, e seus tiranos sobre eles dão uivo, e diz o Senhor. O meu nome é blasfemado constantemente, incessantemente. Todo dia as pessoas
que diz que é de Deus, Deus está falando aqui, que elas blasfemam. Por quê? Não sabe o nome. Aí tá orando, pedindo para outra pessoa que não é Deus. Então aqui o que é que diz o próprio Deus? 6. Por isso meu povo saberá o meu nome. Ó. Deus está dizendo que o povo está indo do caminho errado, está se perdendo. Não, porque não conhece Deus. Isso está nos textos da Bíblia. Que meu povo se perde por falta de conhecimento das Escrituras. Aqui ele já está dizendo que essas pessoas estão sendo levadas por pessoas que gritam. Quem conduz as religiões, eles gritam lá na frente. Aqui Deus está dizendo que essas pessoas gritam, está levando esse povo no grito. E aqui Deus diz assim no 6. Por isso meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Eu estou aqui com você, mas você não me chama. Você está chamando outro. Aí o 7. Que formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. O que se tem que pregar? O 8 diz assim, eis os gritos dos teus atalaias. Eles erguem a voz juntamente e exultam, porque com seus próprios olhos, distantemente, ver o retorno do Senhor a Sião. Deus está falando aqui no 7, que formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Ei, Ruth, ó, o pregador que Deus quer, ele quer que ele pregue dizendo coisas boas para as nações, porque só se ouve hoje palavra de julgamento, palavra de derrota, de desastre, que esse mundo vai acabar. Palavra de colocar um grupo contra outro, um país contra outro. Essa não é a pregação que Deus quer. A pregação que Deus quer, ele diz assim, que famosos são sobre os montes, nos pés daquele que anuncia boas novas. A boa nova aqui não é evangelho, não. O evangelho, quem está pregando o evangelho aí está anunciando desgraça, destruição. Aqui Deus está falando de pregadores que hão de pregar nações, esperança, fé, salvação. O evangelho começou pregando salvação. Eu mesmo, quando eu entrei há mais de 30 anos, a gente pregava salvação. Mas mudou para a pregação de casa, fazenda, marido, mulher, essas coisas. Prosperidade, essas coisas, tudo. Tomou o lugar da salvação. Porque o que importa para a alma, de tudo isso que nós estamos falando, é a alma ser salva. A casa, essas coisas, tudo, de tudo que você juntar aqui na terra vai ficar. Mas a salvação, a caridade, essa daí te acompanha, as boas obras. Vamos para frente, Ruth? Estou esperando você mexer na... Moisés. Moisés está chegando nos seus últimos dias, Ruth. E aí as últimas páginas de sua vida. Ele dá um conselho aqui para cada um dar atenção ao seu irmão. Rapaz, o tanto de gente. Eita! Para cada um recebe, ouvir Eterno. O seu irmão. Recebe para ti, Eterno. Porque todos os sentidos. Prestar atenção ao seu companheiro, ouvir o seu próximo. Porque muitas pessoas, às vezes ele quer alguém que o ouça. Muitas pessoas querem conversar, contar, às vezes até desabafar, e não tem com quem conversar. Muitas vezes a pessoa que o ouve e já sai fazendo fofoca. Aqui ele diz assim, se o homem soubesse que o seu próximo é seu irmão, no sentido literal da palavra, ou melhor ainda, se sentisse que seu irmão é de carne e osso e de sangue, então saberia, apesar das diferenças, das controvérsias e dos conflitos de interesse, que existe algo essencial e o primário que os une. Hoje em dia o ser humano está todo dividido. Uma vez é pela cor, porque um é negro, porque o outro é branco, e acha que tem diferença aí, mas todos somos de carne, de osso, e perante o Senhor somos todos iguais. E muitas vezes a pessoa, não, porque é rico, porque é pobre, eu só falo com rico, eu não falo com pobre.
E fica essa diferença. Aqui, Moisés estava chamando a atenção do povo justamente para ter união. Você dá atenção ao seu irmão, você ter paciência de ouvi-lo, as suas queixas, o seu desabafo, ou você ajudar conforme também que ele está precisando. Ruth, eu quero agradecer aí o Cláudio Soares, né? Pessoa inteligente, ele entrou, participou aí, mas não fala não. Misael. A gente não fala os comentários não, mas os comentários, Evanice, todos os comentários do Cláudio Soares são comentários inteligentíssimos, gostei, viu, Cláudio? É assim mesmo, irmão, é isso aí que eu acredito, você está falando aí, eu acredito nisso aí, ó. Porque a gente já sofreu muito por não conhecer a verdade, né? E para saber da verdade tem que especular, tem que sair procurando. Tem que estudar. Você vê que nós estamos... Tem que examinar. Nós temos aqui 3 Bíblias. Nós estamos com 3 Bíblias. E nós temos mais outra lá em latim, né? Mas o que adianta falar em latim e espanhol aqui no programa se poucas pessoas vão entender? Mas nós temos mais, nós temos mais Bíblias. Tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do ministro, tem Bíblia... Como outras versões aí também. Tem Bíblia pentecostal. Só muda o nome da capa. A Bíblia do ministro, nós temos que... Aonde cada passagem dos profetas lá tem a data, né? Que aconteceu. Então, os conhecimentos vêm disso aí. Eu acho interessante, porque, na realidade, Ruth, nós estamos falando aqui, não é de religião. Nós estamos falando o que acontece, né? E o que foi da Bíblia, né? Que foi profetizado. Nós estamos usando 3. Eu respeito muito a Igreja Católica. Uma pessoa que eu amei muito de coração. Não, todos os padres eu amei, né? Assim, eu amo, né? O Padre Baltazar, né? O Padre Cício. Cada qual na sua região. Todo o antigão de Marabá sempre amava o Padre Baltazar, porque era uma pessoa assim que era nosso amigo, todo mundo de Marabá. O bispo Dom José Faloroso, que faleceu, né? O bispo da cidade de Marabá, foi enterrado ali no Novo Horizonte, na igreja lá. Era uma pessoa muito querida. Eu ia lá para a casa dele, no Novo Horizonte, ele me recebia como pastor. A gente ia bater papo. Nem parecia que eram 2 religiosos. Ele me contando tudo lá da Itália, que era descendente da Itália. Então, nós aqui não somos inimigos de religião nenhuma, não. Um dia, uns 3 anos atrás, eu cheguei aqui em casa, encheu de macumbeiro, de vários espíritos aqui e tal. Vieram para uma reunião comigo e sentamos aí, conversamos, pediram ensinamento da Cabalá, né? Aí deu os ensinamentos da Cabalá, conversamos com esse pessoal. Existem pessoas de outras religiões que são meu amigo pessoal. Então, nós no judaísmo nós não temos essa questão de inimizade com ninguém, não. Nós estamos falando aqui que eu vivi, tudo que eu falo aqui é o que eu vivi, o que minha esposa viveu, quando a gente passou pelas religiões. Mas toda religião é uma escada para você subir de volta a Deus. Né? Tudo toda e religião. O que nós falamos é a experiência de vida, né? Caminho andado. Ruth, quando eu tinha 7 anos de idade, ali no Clube de Mães da Velha Marabá, tinha catecismo lá no Clube de Mães. E quem dava aula de catecismo era a irmã Cláudia. Eu lembro quando ela pegou a Bíblia, você vê o que é memória. Ela pegou a Bíblia e abriu no Novo Testamento, no Sermão do Monte. Da montanha. Eu lembro que ela falou, Mateus, tal, capítulo tal, e eu nunca esqueci o que ela ensinou naqueles dias. Então, a gente tem uma formação, nós tínhamos na nossa casa muitos livros da teologia católica, como Fabíola e outros livros que nós tínhamos. Então, nós temos conhecimento profundo da religião. Agora, cada um no seu pedaço. E a gente também deve estudar a religião de cada um, para você depois não ficar falando besteira. Falar besteira. Porque uma das pessoas... respeitar cada um. Ruth, tem gente que não conhece... Porque cada um tem o seu chamado. Tem gente que não conhece a religião de outro e diz, não, isso é do diabo. É do diabo. Porque aqui no planeta Terra, a gente tem essa dualidade. O que é meu, o que é teu, isso aqui é branco, isso aqui é preto, essa divisão. Isso é de Deus, isso é do diabo. Quando você sobe um mundo acima, que é uma sefirá acima na árvore da vida,
Aí você já observa que lá não tem essa dualidade. Lá tudo é Deus, tudo é o eterno. Nem a palavra Deus não existe lá. Existe o quê? O Hashem, o Adonai, o eterno. Hakadosh. O Hakadosh, Baruch Hu, Bendito né? seja o universo. Onde a linguagem lá é totalmente sofisticada. As pessoas que adentram esse mundo, eles já vão com uma santidade. Por isso que o Eterno quer que nós venhamos nos santificar aqui na terra, para quando sair daqui, será levado para esse lugar, que é um lugar chamado intermediário. Não é céu. E a gente, quando desce a terra, a gente já desce para aprender, né? Para aprender. Então, você vê que nós, obrigado a todos, para mais muita gente que entrou aqui no programa. Eu só tenho que agradecer o Eterno. O Eterno pela vida de cada família, de cada pessoa. E esperamos que você também esteja aprendendo, você com a sua Bíblia, confirmando. Eu sempre digo assim, não acredite em tudo que a pessoa fale ou fala para você. Pegue sua Bíblia, examine. Pegue outra Bíblia e compare uma com a outra e vá estudando para aprender assim que nós fazemos. Nós estamos com promessa grande aí e a gente já está batalhando aí para colocar um programa na televisão. Estamos aguardando aí algumas coisas, como preço, essas coisas, né? E porque nós temos que trabalhar mais. Só sinagoga para nós é pouco serviço. Nós precisamos divulgar essas verdades que o Eterno quer que nós venhamos divulgar. Agora, para crescer essa obra de divulgar a palavra de Deus, você compartilhando, você curtindo, comentando, se inscrevendo, você estará ajudando a obra de Deus. Não é nossa, nós não estamos pedindo dinheiro para ninguém para fazer a obra. E assim, você curtir, para você não é nada, mas para nós vale muita coisa, né? Curtir, compartilhar. A gente levanta 6 horas aqui, a gente já está de pé, tomando café, se arruma o estúdio para fazer. E aí já fica dizendo, ei, o que tu pediu para o Eterno? Que aqui a gente pede para o Eterno. O que a gente vai falar? Aí ele mostra para a gente, né? Ele mostra para a gente. Hoje foi muito forte sobre línguas estranhas, né, Ruth? A gente, quando vai fazer, a gente pega só a Bíblia, a gente não tem nenhum esboço. Se tiver algum erro, não repare, porque não tem como cortar e voltar. Só vai direto. Ruth, sabe o que acontece? É que nós não sabemos. O Raul Seixas disse que a gente não sabe usar 0,5% da nossa cabeça animal. Então, a gente pensa que a gente não é capaz, mas você é capaz de fazer um programa ou de fazer uma obra do Eterno mais do que você pensa. Mais do que você pensa. E a gente senta aqui... Tem uma pessoa que entrou aí. Misael. Viana. A gente senta aqui e às vezes acha que não sabe de nada, mas quando pega a Bíblia, aparece outra coisa. Aí o que a gente pede aqui para você, se a gente ofendeu alguma coisa, perdoa a gente aí, porque a gente é falho humano. Se você não entendeu, né? Leia a sua Bíblia, procure entender. Porque para nós aqui é anos e anos, mais de 30, 40 anos de conhecimento bíblico, né, Ruth? Muito mais de 40 anos que a gente estuda a Bíblia. Antes da gente ser evangélico, antes de ser pastor, mas a gente já estudava a Bíblia e a gente tinha a nossa fé, nossos conhecimentos, mas aí a expansão veio maior, foi depois que nós fizemos teologia, aí entramos para a teologia judaica, que é a original, que nós somos obrigados a aprender. Que a gente tem que ler Bíblia, né? Quando nós fomos para a Donep, nós passamos por lá também, nós aprendemos com os pastores de lá que a gente tinha que ler a Bíblia. E não é só uma vez, não. De Gênesis e Apocalipse, para você conhecer. E nós lemos várias vezes a Bíblia, né? Ruth, nós passamos pela Associação do Evangelho Pleno, né? Uhum. Que é a Donep, só de empresário do Brasil, no mundo todo. A gente foi para seminário lá no Rio de Janeiro. Nós tivemos, foi 2 vezes que nós tivemos no Rio de Janeiro, seminário lá no Rio Centro, maior centro mundial assim, de reuniões, tudo é feito lá, né? Uhum. E lá nós tivemos uma reunião internacional com muitos membros da Donep de vários países ali. Nós tivemos judeu, nós tivemos muito tipo de gente lá. E a gente ainda não fazia parte do judaísmo, mas a gente admirava o povo judeu, né? E isso aí, nós aprendemos muito na Donep. Hoje eu pouco vejo falar da Donep, mas a Donep, a sede dela hoje é o Brasil. Porque o Brasil é o maior celeiro de pregador do mundo. É o Brasil.
Eu não me importo com esses americanos que vêm aí pregar aí e tal, e caem no poder, aquelas coisas todinhas. Eu não me empolgo, não. Eu me empolgo é quando a pessoa prega a palavra e eu entendo. É isso aí. E eu confiro e é aquilo que ele pregou. Mas existe muita ilusão, muita coisa, e o programa Nossa Terra é para te ajudar nisso. Mas uma coisa nós aconselhamos, fique onde você está. Fique. Pega sua Bíblia. Toda religião é um degrau para você subir até Deus. Josimar Chaves. Se você diz assim, eu leio, mas não entendo a Bíblia, vá lendo aí. E primeiro ore, peça ao Eterno para dar discernimento para você entender o que está lendo. Se você, e vá ler. Se você é católico e não está entendendo, procura o padre, ele vai, procura uma freira, elas vão te ajudar. Se você é um crente, o teu líder, ele vai te ajudar, ele sabe mais do que você, né? É tão bom quando alguém procura a gente para aprender. Nós somos requisitados muito para ensinar as pessoas. A própria Torá, ela diz que a gente tem que adquirir para nós um mestre, para tirar as dúvidas. Porque às vezes você estuda só e acha lógica. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Mas sempre tem que ter alguém que saiba mais para tirar as dúvidas. Ruth, é interessante, tem uma época na faculdade que eles vão fazer lá o TCC, né? Defender uma tese. E os professores mandam para cá, referência de religião. Vai lá com o Cavalcante, lá na Folha 20. Aí as pessoas, tem deles que ficam até 11 horas da noite, eles fazendo perguntas, tipo entrevista, né? Aí a gente vai respondendo, quando a gente conta esses alunos na rua, eles, tirei 10, outro tirei 9, 9,5 e tal. Vem agradecer. Vem agradecer, né? E a gente não cobra nada, porque essa é a participação social nossa, da sinagoga como assistente social, né? A gente tem que fazer isso. Mas vamos encerrar porque hoje é quarta-feira. Nós estamos passando já 15 minutos. Nós vamos para... 8. É quarta-feira, mulher. Quarta-feira. Deixa eu puxar. Hoje nós vamos para o Mateus, né? Hoje é os mix do Mateus. Nós vamos. Lugar hoje. O Dani também tem que ir lá na van, ele vai comprar uma central. Ruth, a nossa cidade ela virou assim. Toda semana a gente tem umas promoções aí no comércio que dá para a gente ir lá e comprar, né? E participar do melhor dessa terra. Para você que está assistindo o programa, um abraço para você que quer tomar um açaí gostoso, venha na Folha 20 aqui da... Ela não apareceu hoje aí, né? Açaí mania. Ela estava assim, não? Tava. Hoje não. Ela apareceu. Não, eu vi ela de manhã aí. A dona Dina, né? Aí na Açaí Mania na Folha 20, aqui próximo ao Hospital Municipal, o próximo à Praça da Criança, né? Um abraço para você que está ligado com a gente aí, onde quer que você esteja, que a bênção de Deus caia sobre você e sua família, lhe abençoando e santificando. A mulher fala aí que eu não enxergo, por causa do farol na minha cara. Está entrando várias pessoas, aí muitas pessoas, que elas vão passando. Fiquem na paz, que a bênção do Eterno seja sempre com vocês.